Opa, vamos esperar. Ainda faltam aqui 1 minuto e meio, né? Para a gente começar às 18 horas. Tá? E enquanto isso, a gente está testando aqui, né? Isso tudo é muito novidade para mim, sabe? Tudo é muita novidade, né? Eu sou de uma geração jurássica, né? Eu sou um dino tecnológico, sabe? Então, isso aqui a gente está aprendendo, tateando. Hoje mesmo eu não conseguia fazer alguma coisa e me perguntava o Tony, pelo amor de Deus, como eu faço isso? Né? Não sei nem se eu devia estar começando a falar, porque a gente já está ao vivo, né? Meu Deus. Bom, 18 horas. Que bom que vocês estão aí. Que bom para quem vai chegar e assistir depois. De manhã, de tarde, de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como diz o compadre Eduardo. E a gente está aqui na plataforma Amai-vos Contém Amor, no nosso programa Humanidades em Diálogo. E dentro desse Humanidades em Diálogo tem o meu Caminhando na Fé pela Vida. E a nossa proposta de hoje é a gente falar sobre exatamente o sentido da vida. Muitas perguntas me foram feitas nesses anos de acompanhamento espiritual online, no Amai-vos, sobre o sentido da vida. E eu guardei várias, não é? E fui agora para esse bate-papo dar uma relida, uma olhada em como eram esses questionamentos e como eu os respondi. E eu fiquei surpreso com uma coisa, que como aconteceram inclusive em épocas diferentes, e principalmente como o assunto é muito rico e vasto, eu adotei mais de uma abordagem nas respostas. E aí concluí uma segunda coisa. Puxa vida, eu acho que não dá para falar isso tudo em 10 minutos. Como fazer então? A minha proposta inicial, eu vou tentar até enfiar hoje tudo que der e tal, e se der os 10 minutos, nós vamos estar terminado. Semana que vem a gente tem outro assunto. Mas, se não der também, eu não quero entrar na correria não, tá? Eu acho que é um assunto que pode ajudar algumas pessoas, e aí a gente vai com mais cuidado, né? Vai com mais cuidado. Aliás, é um assunto que requer muito cuidado. É um assunto que requer bate-papo. E que pena, primeiro, que eu não vejo vocês. Que pena também que a gente não tem como interagir diretamente. Mas, em havendo dúvidas, questionamentos, discordâncias, concordâncias também, não é? É que vocês escrevam nos comentários, que na semana que vem, se hoje a gente não der conta de tudo, a princípio eu acho que não vai dar, a gente continua o nosso tema, o sentido da vida. E para começar mesmo o tema, eu quero lhes propor uma premissa. A nossa premissa é:
O sentido da vida é o amor. Tudo que eu disser a partir de agora sobre o sentido da vida está sob o guarda-chuva do amor. Combinado? Isso por quê? Porque nós somos feitos pelo amor, para o amor e no amor. O grande problema é que nós somos seres muito complicados. E mais do que complicados, nós somos ainda imperfeitos. Nós ainda não estamos prontos. Nós temos que entender aquele comecinho do Gênesis, quando fala que Deus fez o mundo em 7 dias, como Deus faz o mundo. E o mundo, o 7 é o infinito, e Deus continua fazendo o mundo. E nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. E por isso nós somos muito complicados. Somos seres em construção. Somos imperfeitos, e esse desarranjo, ele termina por fazer com que aquilo que deveria ser simples, que é amar, termine de uma maneira complexa e confusa. Todo dia a gente se depara com a nossa incapacidade de amar. Com a nossa, e olhando em volta, com a incapacidade de amar do mundo, não é isso? Ai. O nome que a gente costuma dar a essa nossa incapacidade de amar é muito interessante e ela varia. Na espiritualidade, na religião, damos a essa desordem o nome de pecado. Pecado, pé caído, tombado, né? Estou no chão, tomei um tombo, tá? Pé caído. Mas também erro de alvo. Né? O arqueiro vai lá, mira na maçã e pá! Acerta a testa do coitado, não é? Pecado. Errei o alvo. Erro de alvo, tá? Mas temos outros nomes que se dá para isso. Na psicologia, né? Na psicanálise, costuma-se dar o nome de fixação. Em alguns programas de autoconhecimento, em algumas ferramentas de autoconhecimento, por exemplo, eu gosto muito e trabalho muito com Eneagrama, e estudo muito o Eneagrama há muitos anos. No Eneagrama a gente dá o nome de paixão. Na psicanálise também se usa esse nome. Dá o nome de paixão. Pecado, fixação, paixão. Variações sobre o mesmo tema. Estamos falando da mesma desordem. E é interessante que essa desordem, ela acontece pela nossa fixação no nosso ego. A gente acha que dentro do nosso eu, presos ao nosso ego, a gente estará liberto. É uma armadilha. Porque quando eu entro no meu ego, eu me fecho. Isso me gera uma... Eu não quero usar infelicidade. Isso me gera uma incapacidade de ser mais feliz. Não é? Quando eu opto pelo meu ego, eu não me completo. O meu coração não é preenchido. E quando eu opto pelo meu ego, eu crio um caos interno. Eu crio conflitos comigo mesmo. Quem nunca teve conflitos consigo mesmo, hein? Eu crio conflitos comigo mesmo. Eu crio caos também em volta de mim, não é? Com as pessoas que vivem perto de mim.
E imagine uma coisa, se eu tiver muito poder, eu crio esse caos numa maneira vasta, numa maneira total, num espaço e num tempo muito grande. Né? Imaginem, por exemplo, os grandes poderosos que criam uma guerra. Tá? Olhem a fixação, a paixão, o ego, por aí. E o sentido da vida, né? Mas eu queria com vocês a gente dar uma olhada nessa primeira palavra da expressão, sentido da vida. A palavra sentido. A palavra sentido é uma das palavras mais ricas da língua portuguesa. Eu vou mostrar para vocês isso. Tem sentido para muita coisa. Vamos olhar aqui. Quando eu digo a palavra sentido, o que te vem à cabeça? Pensa um segundo. Para alguns, pode ter sido sentido no sentido de significado, não é mesmo? Mas foi só esse? Outros podem ter pensado no sentido como direção. Para onde nós vamos? Tem gente que pode ter pensado em sentido como emoção. Estou muito sentido com você. A gente que possa ter pensado em sentido como atenção, como cuidado, né? Fique desperto. Como é que o sargento fala com o soldado no quartel? Sentido, não é? E pode-se ter pensado também no sentido como objetivo. O sentido desse meu treinamento para maratona é poder correr esses 42 quilômetros com saúde, com vigor, não é? Não sei. E poderíamos ir mais longe, hein? Sentido como acepção, definição, conteúdo, explicação, interpretação, sentido como essência. Vejam como é rica a palavra. Então, quando eu falo em sentido da vida, olhem como o buraco é bem mais embaixo. Mas eu quero dizer para vocês, então, que quando a gente fala em sentido, nós vamos englobar essa gama de sentidos que a palavra nos oferece, ok? Então, quando eu falo em sentido, eu estou falando de direção, eu estou falando de sentimento, eu estou falando de sentido, eu estou falando de definição, estou falando disso tudo, tá? Vamos dar um pequeno passo, então, e levamos essa pluralidade de sentidos para a nossa premissa. O sentido da vida é o amor. Só que como o sentido tem essa riqueza toda, imaginem que o sentido da vida ser o amor também fica muito mais rico. Voltemos um passo e pensemos no sentido como direção. Vejamos que a vida nos apresenta dois sentidos. Vamos imaginar uma linha horizontal. Do lado esquerdo dessa linha está a minha concepção. Logo após 9 meses, o meu nascimento, não é? Então está ali o começo da minha linha. Se eu olhar para o outro lado da minha linha, eu vou me deparar com uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o primeiro lado tem um começo. Eu fui concebido. O outro lado não tem fim. Vou repetir que isso é muito complicado. O outro lado não tem fim. À medida em que eu vivi, que eu nasci, eu me tornei eterno.
Esse é um sentido, né? E aí tem um mistério, né? Não há uma ponta. O sentido da vida se faz eterno. Repetindo, a partir do momento em que eu vivo, eu me torno imortal. Isso é tremendo. Em outras palavras, brincando um pouco, somos condenados à imortalidade. Palavra forte, né? Então, se eu não estou gostando de viver, eu estou condenado a uma imortalidade. Se eu gosto de viver, eu estou agraciado pela eternidade. Tá? Mesmo que eu queira dar cabo à minha vida lá na frente, isso será impossível. Impossível. Né? Há questões sobre esse tema. E um dia, se vocês tiverem paciência para a gente continuar, um dia a gente pode falar sobre isso, que é muito interessante também. Bom, já sabemos então que o sentido da vida se faz eterno. E nós vamos imaginar uma coisa que é muito interessante, que é, nesse sentido da vida que se faz eterno, a Terra é uma escola. O sentido da vida é o amor. E para amar infinitamente na eternidade, eu aprendo a amar aqui. Eu faço um curso de amor na minha vida. Simplesmente isso. A grande questão é, se a gente não aprender nada aqui dessa matéria do amor, né? Nós vamos ter que aprender lá no céu. Porque nós não vamos saber conviver com as pessoas que vivem no amor, que estão mergulhadas no amor. Não vamos saber conviver com elas, simplesmente por isso. E aí o que vai acontecer? Eu preciso me afastar um pouco. O que é esse me afastar um pouco? Para mim, esse me afastar um pouco é o purgatório. Eu me afasto, não porque Deus me mandou me afastar. Deus nunca manda o filho se afastar, não, viu? Isso, né? Tire isso da cabeça se você tem isso, tá? Mas você mesmo que viu que você estava inadequado e falou assim, vou me afastar e depois eu volto, né? Eu vou melhorar, vou fazer um cursinho, vou fazer um supletivo, né? Vou fazer sei lá, um intensivo, tá? Para isso, tá bom? E aí, para mim, isso é o purgatório, né? Continuamos, então, com essa nossa linha da vida. Vamos vê-lo sob um segundo aspecto. Vamos traçar novamente essa linha do sentido da vida e nela iremos colocar, ao contrário da primeira, um começo. Da primeira, que tem um começo e um fim, desculpe. Ao contrário da primeira linha, que só tem começo e não tem fim, a nossa segunda linha tem começo e fim, ok? De um lado, a minha linha me leva para o ego, para o pecado, para a miséria, para a paixão, para a fixação, aquilo que a gente falou lá em cima, tá? Para o outro lado, a linha me leva para o bem, para o amor, não é? Para a compaixão, para a solidariedade, para a equipe, para viver em conjunto, para crescer. Do outro lado, para diminuir.
Eu dou o nome desse lado da paixão, do diminuir, eu dou o nome de absurdo, da linha que me leva ao absurdo. O que é o absurdo? Absurdo é a doença, absurdo é a falta de igualdade, absurdo é a violência, absurdo é a guerra, né? Isso tudo é absurdo, tantos absurdos que a gente está vendo em volta. Isso tudo é absurdo. Do outro lado, nós temos o bem, né? E aí eu não preciso explicar o que é o bem, né? Mas uma coisa interessante sobre o sentido da vida: quando eu estou diante do absurdo, eu devo me revoltar, né? Um padre que eu gosto muito chama François Varillon, já morreu há muitos anos, né? Eu não o conhecia, eu leio muito dele. Ele conta que foi visitar uma mocinha que estava com a doença terminal, com câncer, no hospital, e mandaram ele visitar ela, porque era padre, e ela falou, né, que eu me revolto com Deus por causa da minha doença, por causa disso que eu estou vivendo, que eu vou morrer. Ele virou para ela, e ela falou isso, e ele fala que talvez para chocá-lo, para contestá-lo, e ele falou assim: eu me revolto com você. Porque a doença é um absurdo. E a gente precisa se revoltar contra o absurdo. Então não tenhamos medo de revoltar contra o absurdo, viu, gente? O absurdo é o absurdo, né? É o caos, tá? Todo santo dia a gente se depara com situações que nos convidam a ir para um lado ou para o outro, a colocar o sentido da nossa vida para um lado do absurdo ou para o lado do bem, não é? Todo dia nós vamos viver isso. Quando eu vou para o absurdo, eu estou indo para o ego. Quando eu vou para o bem, eu estou indo para o amor. Na Idade Média, na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna e a Renascença, a gente teve um grande sábio, que se chamou Inácio de Loyola. Ele escreveu um livrinho, que é um dos livrinhos mais usados até hoje em todo o mundo. Ele deu o nome desse livro de Exercícios Espirituais. E ele teve uma sacação muito interessante. Era um sábio, não é? Ele teve uma sacação muito interessante. Ele falou que quando a gente vai para esse lado do absurdo, do ego, do mal, a gente está desolado. Então vamos pegar a palavra desolado e separar. De-solado. O que significa isso? Estão sem solo. É como se a gente estivesse pisando na areia movediça, né? Escorregando na lama ou afundando os pés. Estão sem solo, estão desolados. Tristes, chateados, preguiçosos, tudo. Indo para o caos. Quando eu estou indo para o outro lado, para o lado do bem, eu estou com tracinho solado. Estou consolado. O que é consolado? Estou pisando terra firme. Estou com solo sobre os pés, né? E esse consolado vai me fazer animado. Vai me fazer com um sentido da vida positivo. Se eu estou indo para aquele lado negro da força, o sentido da minha imortalidade passa a ser um tormento, não é? Se eu estou indo para o lado positivo da força, o meu sentido de eternidade é uma alegria, né? Mas retornemos então aqui à nossa premissa, né? O sentido da vida é o amor. Palavras usadas demais tendem a perder força. Perdem até partes do seu sentido. Olha a palavra de novo. Partes do seu sentido,
Isso se dá com a nossa palavrinha amor. Reparem que a gente pode dizer amor com ódio, com desprezo, com menosprezo, com ironia, com sarcasmo, não é? Meu amor, você quer que eu desenhe? Meu amor. Ok? Então são palavras que perderam da sua originalidade e que nós precisamos resgatá-las. Por que a gente tem que tomar cuidado e precisa resgatar? Porque amor, pelo menos para mim, é o nome mais bonito de Deus. São João, né, na segunda carta, vai dizer, né? Deus é amor. É o nome mais bonito de Deus. Né? E aqui eu volto na palavra sentido. A gente vive hoje uma grande crise de sentidos. Tem sentido demais para tudo, gente. E como tem sentido demais para tudo, mesmo assim a gente caiu num paradoxo. Qual é? Há um excesso de sentidos, mas há muita gente caminhando sem sentido na vida. Sabe o que me assusta? Muitos jovens caminhando sem sentido na vida. Espera aí, mas isso já é papo para semana que vem. Meu Deus, eu estou falando há 15 minutos. Desculpe, 25. Gente, tem alguma coisa errada, tá? No meu aqui relógio. Vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui. Tomara que vocês voltem semana que vem, né? Prometo não gastar tanto tempo, tá? Tomara. Caso tenham alguma coisa a dizer, discordância e tal, um vale, não sei o que, tudo, né? Dúvida, comentário, escreva nos comentários. Será o nosso jeito de bater papo. Até quarta-feira que vem. Venham. Vou gastar menos tempo, tá? Fica com o meu abraço. Um abraço de paz.